Fala pessoal, professor Ronildo Araújo com a nossa sétima discursiva focada ali no concurso da Polícia Civil do Ceará. Discursivo no mesmo padrão do que foi cobrado pela IDECAM no último concurso, então é hora de intensificar os estudos. O governador já falou que em setembro vai anunciar um novo concurso, assim como a convocação dos excedentes do concurso de 2021. Então é hora de vocês se prepararem ainda mais para a discursiva que é de tão importância para esse concurso. Conheço muitas pessoas que foram bem na prova objetiva, mas por um deslize, por um descuido ali, perderam a vaga em virtude da nota baixa na prova discursiva. Então, 50% da nota é objetiva, 50% da nota é discursiva. Se preparar o máximo possível e o quanto antes. A discursiva foi fundamental para a minha aprovação. Eu consegui uma nota boa na objetiva, consegui, mas a discursiva me levou ali para o segundo lugar no último concurso. Vamos aqui ao treino, partir para cima, vamos que vamos. Questão 7, ela vai trazer ali um assunto sobre direito penal, justamente ali da parte de concurso de pessoas. Esqueci de falar aqui, os alunos que estudam para a Polícia Penal do Ceará também é muito relevante que já vá treinando a discursiva. Por quê? Porque foi anunciado recentemente que existe sim a possibilidade de ser cobrada uma prova discursiva na Polícia Penal do Ceará. Então a aposta aí é que seja uma discursiva justamente no padrão da prova da PCCE. Então vamos aqui à nossa sétima discursiva. Caso concreto é o seguinte: João e José, eles desejam ali a morte de Manuel, e ambos, em ocasiões distintas, mas próximas no tempo, sem qualquer conhecimento da intenção do outro, ajuste ou mesmo combinação prévia, atiram contra a vítima. Manuel morre em decorrência de um dos tiros. O outro, conforme o exame pericial feito, atingiu a vítima somente de raspão. Todavia, mesmo com a perícia, não restou verificada a autoria do tiro que atingiu mortalmente Manuel. Pessoal, sempre que vocês se depararem com a questão discursiva que trouxe ali um caso concreto, é bom que vocês analisem e destaquem ali quais são ali as figuras, quais são as pessoas que estão envolvidas naquele caso concreto, assim como em relação ao crime praticado e à situação narrada. Existem alguns detalhes aqui que eles são cruciais para o entendimento de vocês e para que vocês possam estar resolvendo as questões de maneira correta. De nada adianta você resolver a questão se você fundamentar com base no instituto errado ou se você interpretar mal ou errado a questão. Então vamos aqui fazer uma breve síntese das informações e partimos aqui para analisarmos os itens A e os itens B, que são os questionamentos em relação à nossa prova discursiva. Vamos lá. João e Manuel ali, eles desejam a morte ou João e José, na verdade, eles desejam a morte de Manuel. E aqui a informação importante aqui, ambos em ocasiões distintas, mais próximas no tempo, sem qualquer conhecimento prévio. Sem qualquer conhecimento prévio ali em relação à intenção do outro, sem qualquer conhecimento em relação à intenção do outro, ajuste ou mesmo combinação prévia. Pessoal, mais à frente eu vou explicar a questão da autoria colateral, ou autoria imprópria, e ela não configura ali um concurso de pessoas. Então, esse tema aqui, esse tópico aqui, essa parte do texto, digamos assim, ela é extremamente relevante para que vocês possam estar resolvendo corretamente a nossa questão discursiva. Então, João e José eles não têm qualquer conhecimento da intenção do outro, ajuste ou mesmo ali combinação prévia. Sendo que eles atiram contra a vítima, atiram ali contra Manuel. E aqui nessa questão existe outro tópico aqui relevante também. Manuel morre em decorrência de um dos tiros, o outro, conforme exame pericial, ele atingiu a vítima somente de raspão. Então foi foram dois tiros, na verdade, sendo que um acertou Manuel mortalmente e o outro acertou Manuel somente de raspão. Todavia, mesmo com a perícia, foi feita ali a perícia, digamos, pela polícia forense, e não restou ali verificada a autoria do tiro fatal. Ou seja, não se sabe se foi o tiro disparado por João ou o tiro que foi ali efetuado por José e atingiu Manuel fatalmente. Então, aqui existe a situação da autoria incerta. Existem dois possíveis autores, ambos praticaram condutas ali a fim de atingir o resultado, porém não se sabe qual foi daquelas duas condutas que chegou a efetivamente
levar Manuel à morte. Então vamos aqui resumir a situação. Nesse caso aqui, que não restou verificada, você vai perceber posteriormente que, como não havia intenção, ajuste ou mesmo combinação prévia, não há o chamado liame subjetivo em relação a João e José e, consequentemente, não haverá ali um concurso de pessoas entre eles. Outra coisa também importante é verificar que, como não restou comprovada a autoria, em virtude de não haver concurso de pessoas aqui, existe a chamada autoria incerta. Autoria incerta é na situação aqui em que há dois ou mais possíveis autores, mas não se sabe qual foi a conduta deles, qual foi deles dois que praticou a conduta, na verdade, que levou ao resultado. Um resultado que foi ali, digamos que, a morte de Manuel. Então vamos aqui observar já, com base nessa pequena observação, qual foi aí os questionamentos trazidos pelo professor e depois o nosso padrão de resposta. O item A, ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: conceitue, aluno, o Instituto do Concurso de Pessoas e elenque os seus requisitos. Então, conceituar o Instituto de Pessoas e elencar os seus requisitos. Muita atenção em relação ao que é cobrado aqui. Alguns alunos vão chegar e perguntar: professor, eu preciso descrever cada um dos requisitos? Não, não precisa. Observe o núcleo essencial do que é cobrado pela questão. É o conceito do concurso de pessoas e você elencar ali, enumerar os requisitos. Não precisa descrever minuciosamente cada um dos requisitos. Então, vamos aqui observar direitinho o que é cobrado no item número B. O item B, ele pergunta o seguinte: pode-se afirmar que, no caso narrado, há concurso de pessoas? Então aqui, meu amigo, a sua resposta vai ser sim ou não, há ou não há. Mas é só colocar isso? Não, você vai colocar sim ou não, se existe ou não existe o concurso de pessoas e vai justificar a sua resposta. Caso contrário, será zerado, não será pontuada a sua resposta. João e José responderão por homicídio consumado? Aqui também a resposta é sim ou não. Observem que há duas perguntas em um único item. Então você certamente vai ter que acertar os dois itens para pontuar ali os 10 pontos dessa questão. Vamos aqui trazer uma breve síntese da teoria, uma breve síntese dos embasamentos possíveis para vocês responderem essa questão. Já lembro que é uma parte muito, digamos assim, muito resumida, porque o foco aqui não é a teoria. O nosso foco aqui é justamente conceituar o concurso de pessoas, elencar os requisitos e trazer a nossa resposta da prova discursiva. O nosso foco é justamente esse. Então vamos aqui analisar qual é o conceito, né, de concurso de pessoas, quais são os requisitos de um concurso de pessoas, assim como afirmar se há ou não há concurso de pessoas, justificar a resposta ali com base na nossa questão teórica. Se João e José responderão por homicídio consumado ou não, e também justificar essa nossa resposta fundamental para que possamos estar buscando a pontuação do item. Então vamos lá analisar aqui a situação. O que seria aí um concurso de pessoas? A doutrina nos diz que o concurso de pessoas ali consiste na situação em que duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma infração penal. Lembrando que a infração penal é gênero do qual são espécies ali crime e contravenção penal. Crime e contravenção penal. Então, um adendo aí em relação a esse detalhezinho. Requisitos do concurso de pessoas. Professor, quais são os requisitos do concurso de pessoas? Não estou lembrando aqui. É hora de fazer uma breve revisão sobre esse tópico. Os requisitos do concurso de pessoas são ali os seguintes: pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade da infração penal. Já deixo bem aqui um asteriscozinho em relação ao liame subjetivo. Por quê? Porque é um dos tópicos que mais caem em provas objetivas e, consequentemente, assim, grande chance de ser cobrado numa prova discursiva. E vocês vão observar que a nossa resposta do item B aqui dessa questão, ele vai se fundamentar justamente ali em alguns detalhes em relação ao liame subjetivo.
é um tópico, é uma análise extremamente relevante para podermos chegar à conclusão se João e José respondem pelo crime consumado, se a situação deles configura ou não concurso de pessoas. Então, a nossa fundamentação do item ali B vai recair justamente sobre alguns nuances aqui no liame subjetivo. Partimos para a análise e o conceito breve de cada um dos nossos tópicos aqui. Vamos lá. O que seria a pluralidade de agentes e de condutas? É necessário que duas ou mais pessoas, já diz um concurso de pessoas, duas ou mais pessoas concorram para a prática de uma infração penal, sendo que cada uma delas, ou seja, cada uma dessas pessoas tenha realizado ao menos uma conduta. Então, é a pluralidade tanto de agentes, pessoas, como de condutas. Cada pessoa realiza ali ao menos uma conduta. E aí vem a pergunta aqui: é necessário que sejam os agentes culpáveis? Pessoal, embora não haja, digamos assim, uma unanimidade na doutrina e em relação aos autores, podemos dizer o seguinte, que não necessariamente os agentes devem ser culpáveis. Não necessariamente os dois agentes aqui, por exemplo, não é necessário que eles sejam culpáveis. Mas é importante, é necessário, fundamental, que eles tenham discernimento para a prática do ato. Caso contrário, podemos ter ali a chamada autoria mediata, em que um dos agentes ali, em tese, ele é utilizado como um mero objeto do crime. É um tópico extremamente cobrado em provas aqui, essa questão ou não dos agentes serem culpáveis. Justamente ali em cima do detalhezinho, em cima do menor de 18 anos. Então, pode ser que o menor de 18 anos participe de um crime juntamente com o maior de 18 anos, e a depender do caso, podemos dizer que esse menor pode ou não ter discernimento para a prática do ato. E isso vai ser extremamente relevante para dizermos se há um concurso de pessoas ou se há uma mera situação de autoria imediata em que o menor ou a criança ali ela é utilizada como um mero objeto do crime, e nesse caso não haveria o concurso de pessoas. Então é necessário que os agentes sejam culpáveis? Não necessariamente, mas é importante, é necessário, fundamental, que eles tenham discernimento para a prática do ato, tenham discernimento para a prática do ato. Discernimento. Gravem aí, coloquem esse detalhezinho no seu material de estudo para acertar as questões de prova. Vamos aqui em relação à relevância causal de cada conduta. É necessário que as condutas praticadas pelos agentes tenham efetivamente contribuído para o resultado do crime. A participação inócua não é possível. Então, professor, o que é essa participação inócua? É aquela participação que, em tese ali, no caso concreto, ela não colabora, não, digamos assim, não dá nenhuma colaboração para o resultado do crime, a chamada participação inócua, aquela participação que em nada contribui para o resultado do crime. A colaboração, como regra geral, também deve ser prévia ou concomitante à execução da conduta criminosa. Ah, professor, essa é uma verdade absoluta, ela deve ser sempre prévia ou concomitante à execução da conduta criminosa? Não necessariamente em todos os casos, como diz aqui, justamente já trazido como regra geral. Por quê? Porque existe ali uma pequena exceção, é justamente aquela colaboração que ela acontece após a prática do crime, mas ela foi combinada previamente, ou seja, houve uma combinação prévia e a colaboração ocorreu em movimento posterior à prática do crime. É justamente um detalhezinho a mais, uma exceçãozinha a essa regra geral. Outra coisa é o liame subjetivo entre os agentes. Como eu já mencionei para vocês, esse é um dos tópicos mais recorrentes em provas objetivas e, consequentemente, aí, forte candidato a ser um dos embasamentos teóricos de uma das questões discursivas do próximo concurso, assim como em outras questões objetivas. É a necessidade de que todos os agentes estejam ligados entre si por um vínculo de ordem subjetiva, ou seja, ali um chamado nexo psicológico, pois, caso contrário, não haverá um crime praticado em concurso de pessoas, mas sim ali vários crimes simultâneos. Então, os agentes devem estar ligados
por um chamado nexo psicológico, um liame subjetivo de condutas. E é justamente em cima desse nexo psicológico que eu destaquei os itens lá, aqueles detalhes no nosso caso concreto. Observem aqui que João e José, eles não têm qualquer conhecimento da intenção do outro, ajuste ou mesmo a combinação prévia. Então, assim, são pessoas que estão ali, cada qual agindo da sua forma, sem que haja nenhum conhecimento em relação à intenção do outro, não há nenhum tipo de ajuste entre eles e não há nenhum tipo de combinação prévia também entre eles. Já observa, pessoal, que há aqui, na verdade, não existe, né, o liame subjetivo e não existe o chamado nexo psicológico entre os agentes. E, consequentemente, não haverá um crime praticado em concurso de pessoas. E aqui já traz justamente a nossa resposta em relação ao item B, que pergunta ali inicialmente se há ou não concurso de pessoas entre João e Manuel. Então já podemos afirmar que em virtude o quê? Da inexistência de liame subjetivo, da inexistência desse nexo psicológico, não há concurso entre João e José. Então João e José não agem, João e José não agem em concurso de pessoas, não agem em relação ali ao concurso de pessoas, justamente porque não existe o chamado nexo psicológico entre eles, já que eles não têm qualquer conhecimento da intenção do outro, não há qualquer tipo de ajuste e também não há qualquer tipo de combinação prévia. Esses detalhes aqui trazidos pela banca, trazidos ao longo do texto, foram justamente para deixar claro que não existe qualquer nexo psicológico entre José e João, e como trazido aqui no conceito, também não haverá um crime praticado em concurso, mas sim vários crimes simultâneos. Então, professor, como analisar melhor essa questão aqui do João e José? Nesses casos em que existem dois autores que eles praticam a conduta, que eles têm ali, digamos, um dolo idêntico, que seria matar o Manuel, mas que não há o liame subjetivo entre eles, temos a situação aqui da autoria colateral, também chamada de autoria imprópria. Ocorre na situação em que dois ou mais agentes, ou seja, o nosso João e o Manuel, ou João e José, na verdade, o João e José, embora com dolo idênticos, qual era o dolo idêntico deles dois? Matar Manuel. Dolo idêntico, matar Manuel. Matar Manuel. Não atuam unidos por um liame subjetivo. Como eu disse você já, João José, eles não atuaram ali com o chamado liame subjetivo. Não havia um nexo psicológico em relação àqueles detalhes que eu já expliquei e já destaquei anteriormente. Então, nesse caso, não há o concurso de pessoas, mas sim uma autoria colateral ou imprópria. Outra coisa aqui extremamente relevante é justamente o conceito de autoria incerta para podermos dizer se João e José respondem pelo crime consumado, se eles respondem somente pelo crime tentado ou se um responde pelo crime consumado e o outro tentado. Tendo em vista que somente um dos disparos atingiu fatalmente Manuel, o outro foi somente ali um tiro de raspão, só acertou de raspão. Pessoal, bom lembrar que é o seguinte: nesse caso, já vamos chegar em nossas conclusões. Não há um, um crime em concurso de pessoas. Caso ali houvesse o liame subjetivo entre João e José, pouco importaria quem disparou o tiro fatal. Ambos responderiam pelo resultado, que foi justamente o crime consumado de homicídio. Porém, como não há o liame subjetivo, e aqui na questão anterior já deixou claro aqui, cada um responde por um crime simultâneo, ou seja, João pode responder por um crime e José por outro. Nesse caso, é necessária, digamos, a verificação em relação a qual foi o tiro fatal. E no nosso caso concreto, na nossa situação, observou-se que a perícia fez ali o exame pericial, mas não foi possível concluir de quem partiu o tiro fatal. Foi de João ou se foi de José. Então, nesse caso, nós temos aqui uma situação
de autoria incerta. É a situação na qual mais de uma pessoa é indicada como autora do crime, ou seja, tanto João como José são indicados aqui como possíveis autores do crime de homicídio contra Manuel. Mas não se apura, não se verifica com precisão qual foi a conduta que efetivamente produziu o resultado. E qual foi o resultado aqui? A morte de Manuel. Foi justamente a morte de Manuel. Então, pessoal, nessa situação que existe uma autoria incerta, ambos os agentes eles vão responder somente pelo crime na sua forma tentada. Por quê? Vamos supor que foi João o autor do disparo fatal. Nesse caso, não seria justo ali, digamos que entre aspas, que José, que disparou ali um tiro só de raspão em Manuel, responda também pelo crime tentado. Certo? Seria o quê? João responder pelo crime consumado e José responder pelo crime tentado. Isso se ficasse verificado que João foi o autor do disparo fatal e que José foi o autor do disparo que acertou Manuel somente de raspão. Porém, como eu já disse anteriormente, houve aqui uma situação de autoria incerta, em que a perícia não conseguiu constatar de quem partiu o disparo que matou Manuel. Então, nesse caso, ambos os agentes, João e José, respondem pelo crime somente na sua forma tentada. Pessoal, recapitulando aqui um assunto, um detalhe que eu mencionei anteriormente, que é extremamente relevante aqui para vocês acertarem questões de prova, tanto questões objetivas como o embasamento da nossa questão discursiva. Nós observamos que não houve o liame subjetivo, então não há concurso de pessoas. Se houvesse uma situação de concurso de pessoas entre João e José, como eu já mencionei, pouco importaria de quem partiu o disparo. Os dois responderiam pelo crime de homicídio consumado. Então, isso é muito importante para vocês acertarem questão de prova. É um detalhezinho que muitos alunos eles não se atentam e acabam errando questões, mesmo sabendo a outra parte teórica do assunto. Nesse caso, da questão discursiva aqui, do caso concreto, observamos que não há concurso de pessoas, então é necessário verificar ali qual foi a conduta de João e qual foi a conduta de José. Como a perícia não consegue constatar de quem partiu o disparo fatal, há o Instituto da Autoria Incerta e, consequentemente, os dois responderão pelo crime na sua forma tentada, tendo visto que, por exemplo, José não pode responder pelo crime consumado, sendo que João foi o autor do disparo fatal aqui no caso concreto. Então, são duas situações aqui que vocês têm que definir. Se houve ou não houve concurso de pessoas, então, se houve, os dois respondem pelo crime consumado, como não houve a necessidade de observar aqui qual foi a conduta de João e qual foi a conduta de José. Como não foi possível verificar que houve de quem partiu o disparo fatal, na verdade, há um instituto da autoria incerta que leva consequentemente à conclusão de que os dois devem responder ali pelo crime somente na sua forma tentada. Então, já temos aqui as nossas respostas em relação aos itens. Temos o conceito do Instituto de Concurso de Pessoas, sim, os requisitos. Pode-se afirmar que, no caso narrado, há concurso de pessoas, já dizemos aqui, já concluímos que não há o chamado concurso de pessoas, justamente pela ausência do chamado nexo subjetivo, do nexo psicológico entre João e José. Então não há concurso de pessoas, mas temos que fundamentar a nossa resposta. A segunda pergunta do item B pergunta se João e José eles respondem pelo homicídio consumado. Como eu disse a vocês aqui, em virtude da situação que não há concurso de pessoas, não há nexo psicológico e há um instituto aqui da autoria incerta, não se sabe de quem partiu o disparo, João e José eles não respondem pelo homicídio consumado, mas sim pelo homicídio tentado ali contra Manuel. Ambos respondem por homicídio tentado. Então vamos aqui organizar as ideias e fundamentar a nossa questão, observando o padrão de resposta trazido pelo professor. A.
O último item de análise aqui em relação aos requisitos é justamente a identidade de infração penal. Havendo liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo crime, em razão da chamada teoria unitária ou monística, que é a teoria, como regra aqui, adotada pelo Código Penal. Existem exceções a essa teoria, mas não é objeto aqui nosso trabalho, objeto aqui da nossa análise em relação a discursivo. Então, em tese, havendo chamado liame subjetivo, já concluímos que não há liame subjetivo entre José e João. Em tese, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo crime, em razão da chamada teoria unitária ou monista. Professor, e qual é a resposta? Como é que eu vou organizar as minhas ideias em relação a esses fundamentos que você trouxe aqui? Já lembro aqui, os alunos que me acompanham e que seguem aqui, observam o seguinte: eu geralmente trago no parágrafo, dois parágrafos na minha discussão. Foi isso que eu fiz no último concurso da Polícia Civil do Ceará, foi isso que eu fiz em todas as minhas provas discursivas, tanto na prova discursiva de inspetor como na de escrivão. Então foram 8 discursivas que eu trouxe nesse padrão e, graças a Deus, todas elas foram bem pontuadas. Então é um padrão que já foi validado, que a banca já resolveu questões aqui. Esse padrão que a banca já, digamos, corrigiu, a banca IDECAN no último concurso, claro, isso vai depender muito da banca, mas que foi um padrão que já foi validado. Item A e item B, sendo que o item A eu respondo geralmente no primeiro parágrafo, e o item B eu respondo ali no segundo parágrafo da minha discursiva. Então vamos aqui analisar a fundamentação da questão. O item A ele pergunta o seguinte: conceitue o instituto do concurso de pessoas e elenque ali os seus requisitos. Então, no item A, justamente isso que eu vou trazer: conceito de instituto de pessoas e elencar os requisitos do chamado concurso de pessoas. Então, geralmente eu trago o quê? Inicialmente, em primeiro momento, em primeira análise, para dizer que eu estou analisando o primeiro item, que é justamente ali o item A. Inicialmente, vale destacar que o Instituto do Concurso de Pessoas ou concurso de agentes consiste na situação em que dois ou mais indivíduos concorrem para a prática de uma infração penal. Já trouxe aqui uma breve síntese do que é o concurso de pessoas. Inclusive, destaquei aqui o núcleo essencial da minha resposta. Agora eu vou fazer uma pequena introdução para dizer quais são os requisitos do concurso de pessoas. Ademais, já vou trazer aqui a minha resposta da segunda solicitação do item A. Ademais, é de suma importância informar que, para a configuração do concurso de pessoas, a doutrina e a jurisprudência majoritária elencam alguns requisitos a serem observados diante do caso concreto. Nesse contexto, são requisitos para a configuração do referido instituto. Trouxe aqui 2 pontos para trazer justamente a enumeração de itens que são ali os requisitos do concurso de pessoas. Quais são aí esses requisitos? A pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada agente, da colaboração de cada agente, o liame ou vínculo subjetivo entre os agentes e a identidade da infração penal. Pronto, finalizei aqui a minha resposta em relação ao item A. Como eu disse, pessoal, anteriormente, já havia afirmado aqui, o importante é que trazer o conceito do concurso de pessoas, que foi o que a banca pediu. Eu trouxe aqui no primeiro item, no primeiro destaque, e posteriormente fiz uma breve introdução e trouxe ali quais são os requisitos, os 4 requisitos ali que são, digamos, trazidos pela doutrina do concurso de pessoas para que fique configurado uma situação de concurso de pessoas. No primeiro item, o item A já respondido aqui, uma resposta um pouco mais teórica, mais objetiva, para que vocês possam estar justamente observando aqui. Item A já respondido. O item B pergunta o seguinte: pode-se afirmar que, no caso narrado a concurso de pessoas, João e José responderão por homicídio consumado? Então temos aqui 2 perguntas. O ideal é trazer primeiro a resposta de uma das perguntas e posteriormente trazer a resposta da outra. Então vamos aqui iniciar o nosso segundo parágrafo, que é justamente ali a resposta do item B. Eu ensinei para vocês. Eu costumo responder, eu gosto desse padrão de responder cada um dos requisitos aqui, requisito A e requisito B, cada um deles em um parágrafo dividido. O item B, vamos lá.
Em outra análise, ou seja, analisando o item B, a resposta ali do item B, observa-se que João e José, apesar de desejarem a morte de Manuel e atirarem neste, provocando a sua morte, não agem com o chamado liame ou vínculo subjetivo, pois é evidente que os autores não têm qualquer conhecimento da intenção do outro, ajuste ou mesmo combinação prévia. Professor, eu posso repetir o que a banca trouxe aqui no caso concreto? Pode, desde que seja ali uma repetição para você fundamentar a sua questão. Então, eu vou repetir o quê? Que não há qualquer conhecimento ou ajuste ou mesmo combinação prévia para dizer que eles ali não agem com o chamado liame ou vínculo subjetivo, que é justamente esse trecho aqui evidente no caso concreto, que vai descaracterizar ali o concurso de pessoas por não haver o chamado vínculo subjetivo ou liame ali entre João e José. Pois bem, concluí aqui que não há liame, então, diante dessa situação, pode-se afirmar que, na situação narrada, não há concurso de pessoas entre João e José. Pessoal, deixem claras as suas respostas. A banca perguntou o quê? Se há ou não há concurso de pessoas. Então, fundamenta e deixa muito clara a sua resposta. Não há concurso de pessoas. Deixa ali para o examinador saber. Bateu o olho, ele vai saber qual é o núcleo da sua questão. Por quê? Porque muitas vezes eles leem várias e várias provas de vários e vários candidatos. Então, se você não deixar clara a sua questão, ele não vai tentar ficar deduzindo ali o que você quis dizer com aquela resposta. Então, para evitar que você construa uma discursiva, elabore um argumento, mas perca a pontuação, porque o examinador não conseguiu entender o que você quis dizer, sempre deixe muito clara a sua resposta para ele bater o olho e já saber se você defende que há ou que não há o concurso de agentes ou concurso de pessoas. Então foi justamente isso que eu fiz aqui. Deixei muito claro que não há concurso de pessoas entre João e José. Por que, professor, que não há concurso de pessoas? Porque eles não agem com chamado liame ou vínculo subjetivo. É justamente essa a justificativa da minha conclusão. Ademais, observa-se que não foi possível identificar a autoria do tiro que atingiu mortalmente Manuel. Sendo assim, pode-se afirmar que há a chamada ali o que? Autoria incerta. Foi justamente isso que eu trouxe para vocês aqui na parte teórica. Existe a chamada autoria incerta e, consequentemente, ambos responderão pelo crime na sua forma tentada. Então, está aqui a resposta do nosso segundo argumento, da segunda solicitação do item B, que é justamente dizer se João e José responderão ou não ali pelo crime consumado. A resposta foi o quê? Foi que não, porque ambos responderão pelo crime na sua forma tentada. E qual o argumento, professor? Justamente o Instituto ali da autoria incerta e a perícia não conseguiu constatar quem foi o autor dos disparos. Responderão pelo crime na sua forma tentada, pois, apesar do resultado, não foi possível constatar de quem partiu o tiro fatal. Então, essa impossibilidade de constatação, tendo em vista que não há concurso de pessoas e há dois possíveis autores, levam à conclusão da chamada autoria incerta. Então, João e José responderão ali pelo crime na sua forma tentada. Então foi essa, pessoal, a nossa sétima discursiva. Espero ter colaborado para o desenvolvimento de vocês, para que vocês entendessem ali os nuances aqui em relação à discursiva, deixar sempre a resposta muito clara, fundamentar bem a sua questão. Eu oriento que você traga ali cada item em um parágrafo, então tem dois itens, item A e item B. Então, parágrafo primeiro responda o item A, parágrafo segundo responda o item B e fundamente a sua questão aqui, deixando claramente para o examinador qual é o seu argumento, qual é a sua defesa da sua discursiva. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e até a próxima. Valeu!